Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Hoje nós vamos falar sobre as intoxicações por drogas. Normalmente eu sempre explico a vocês a fisiopatologia das doenças, como elas se comportam no organismo, para só no final nós falarmos a respeito dos cuidados de enfermagem. Mas dessa vez eu vou inverter um pouquinho esta ordem. Vamos começar a falar da abordagem a estes pacientes. Pessoal, dependendo do tipo da droga que esse paciente poderá ter utilizado, ele poderá ter comportamentos diferentes. Umas drogas, elas deprimem mais o sistema nervoso central, então esses pacientes, eles ficarão mais apáticos, eles ficarão mais introspectivos, mais fechados. Em outras drogas de usos que estimularão aí o sistema nervoso central, ou elas vão ocasionar a despersonalização, elas vão fazer com que a personalidade desse paciente fique totalmente alterada. Então, ele poderá se mostrar muitas vezes agitado, confuso, com delírios, com alucinação. Então, nós teremos esses comportamentos diferentes de acordo com as substâncias pelos pacientes utilizadas, tá? A abordagem de enfermagem, aqui neste caso, ela precisa ser uma abordagem muito humana, tá? Nós temos os nossos valores morais, nós somos totalmente contra o uso das drogas, uma vez que nós sabemos quantos malefícios elas trazem à saúde física e mental dos indivíduos, porém é um momento que não cabe, esse tipo de julgamento a essas pessoas, Nós precisamos ter nesse momento a empatia com esses pacientes, nós precisamos criar um cenário favorável a criar essa convivência, a criar esse vínculo de confiança com o nosso paciente, de modo a não caber em nenhum momento quaisquer tipos de sermões ou qualquer tipo de opinião própria dentro desse contexto, tá? Então isso é muito importante. Aspectos que nós precisamos considerar na assistência desse paciente é qual tipo de droga foi utilizada. Se esse paciente ele tem aí uma propensão a tentativas de suicídio, tá? Que tipo de droga, qual foi a quantidade por ele ingerida, e isso a gente consegue estipular a nossa assistência de enfermagem a este paciente. Então essa abordagem ela é fundamental, criar esse vínculo de confiança com o paciente, criar um cenário favorável ao seu tratamento e sempre, pessoal, aquela questão da avaliação do nível de consciência. Como que nós vamos, Eu sempre falo a vocês o quanto é importante a avaliação do nível de consciência, porque ela nos dá parâmetros importantes à questão da saúde neurológica do nosso paciente, de possíveis comprometimentos neurológicos. Então, a avaliação do nível de consciência, ela vai entrar como um cuidado de enfermagem prioritário e primário, tá? Quando a gente vai estipular aí os cuidados de enfermagem, nós precisamos seguir uma ordem lógica. Então, a gente sempre começa na avaliação do nível de consciência, porque ela nos dará parâmetros importantes acerca desse paciente que utilizou uma quantidade considerável aí de droga, ao ponto de fazer com que o seu organismo também responda a isso. Então, no primeiro momento, vamos avaliar o nível de consciência de um paciente que foi hospitalizado por conta do uso das drogas. Como que nós faremos isso? Através de uma conversa. Então eu vou conversar com o meu paciente, eu vou observar o seu discurso, o seu comportamento, e a partir dali eu vou conceituar o seu nível de consciência. É um paciente consciente, é um paciente lúcido, contactuante, o seu discurso tem coerência, ou é um paciente agitado, ou é um paciente confuso, ou é um paciente torporoso, aquele paciente mais caidinho. Então nós precisamos ter esse tipo de divisão. Pessoal, drogas, as drogas que despersonalizam o indivíduo, como a cocaína, por exemplo, elas, ao entrar em contato com o sistema nervoso central, elas desencadeiam uma série de respostas orgânicas, tá? Então, é uma droga que vai aumentar toda a atividade cerebral. Então, os neurônios vão começar a trabalhar mais. Existe aí uma possibilidade, no caso da cocaína, crack, entre outras, que hajam ali convulsões, então precisamos ficar esperto em relação a isso, tá? Precisamos ficar em estado de alerta. Então, esse paciente, ele poderá ter pensamentos acelerados, ele poderá ter uma fala acelerada, as pupilas poderão ficar dilatadas, atividade gastrointestinal aumentada, cocaína, tá? Movimentos respiratórios acelerados, pressão arterial muitas vezes acelerada, taquicardia. Então esse paciente ele precisará
de todo esse monitoramento aí de sinais vitais, tá? Porque existem aí muitos riscos, dentre eles a convulsão, dentre eles uma parada cardiorrespiratória, porque o fluxo sanguíneo ele vai aumentar consideravelmente. Então nós precisamos manter a vigilância a este paciente, criando um ambiente favorável, criando um ambiente humano, né, com que ele se sinta confortável. E depois que o quadro estabilizar, nós podemos sim conversar acerca dos riscos da droga, mas naquele momento mais crítico nós precisamos estabilizar o seu quadro clínico, monitorando os sinais vitais, monitorando toda a questão respiratória e de oxigenação desse paciente, administrando medicações adequadas, tá? Para manutenção de todo o seu quadro clínico, possíveis calmantes ou possíveis medicações prescritas pelo médico, caso o seu estado psíquico também esteja muito alterado, tá? Então, esses pacientes, eles precisarão dessas abordagens ali propostas por nós na enfermagem, tá? Ainda temos outras drogas, tais como as drogas que causam essa despersonalização, que causam essa mudança na personalidade, como a maconha, como o haxixe, né? O haxixe é uma forma potencializada aí da maconha. A maconha, ela faz com que as reações dos neurônios, elas diminuem consideravelmente. Consecutivamente, é um paciente que pode se apresentar letárgico, apresentando a bradicardia, movimentos cardíacos diminuídos, tá? E aí esse paciente pode apresentar a hipotensão, eles podem ficar um tanto quanto letárgicos, tá? Lentos, justamente porque a maconha ela faz com que as reações dos neurônios elas diminuam consideravelmente. Então, esse paciente ele vai precisar também da nossa manutenção de sinais vitais. A gente vai ter que verificar a sua pressão arterial, porque de fato ela pode cair, tá? Ela pode diminuir. Então, batimentos cardíacos, movimentos respiratórios e criar todo esse ambiente, a medicação proposta pelo médico e criar todo esse ambiente favorável. Aquele momento, né, onde o pico máximo da droga está agindo, não adianta a gente falar nada, conceder nenhum tipo de conselho, não é cabível naquele momento. Mas quando esse paciente estiver um passo aí da sua alta hospitalar, cabe sim o enfermeiro, cabe sim o técnico auxiliar de enfermagem estabelecer a educação, porque também faz parte do nosso trabalho, tá? Esses pacientes, eu dei aqui o exemplo da maconha, eu dei o exemplo da cocaína e temos também os pacientes que sofrem a intoxicação aí por uso abusivo do álcool, tá? O álcool ele é um tanto quanto frequente porque é algo que faz parte da nossa sociedade, mas a intoxicação ela vai demandar de níveis altos de substâncias consumidas através do álcool e podem provocar uma série de reações também à intoxicação alcoólica, como alucinação. Então esse paciente ele pode ver, ele pode ouvir coisas inexistentes, ele pode sentir cheiros que não existem, delírios, os seus pensamentos podem ficar totalmente distantes da lógica e da realidade, e esses pacientes eles poderão apresentar diarreia, eles poderão apresentar uma sudorese numa tentativa de eliminar, né? Então o cérebro reconhece esse excesso de substâncias químicas advindas aí do álcool, então ele faz com que esse paciente ele tenha uma sudorese mais em excesso para a eliminação dessas substâncias químicas, a diarreia também numa tentativa de eliminação, só que esse paciente ele passa a perder muitos eletrólitos, tá? Ele pode apresentar alterações hepáticas, o seu fígado ele pode ficar aumentado de fato. Então esse paciente ele vai demandar de nós na enfermagem administração das medicações prescritas conforme prescrição médica para estabilizarmos todas essas condições, manutenção dos seus sinais vitais, avaliação do contexto, né? Esse paciente faz o uso crônico da bebida alcoólica ou foi uma intoxicação de um momento, enfim, que fugiu da rotina desse paciente, ou ele já é um paciente com histórico aí de alcoolismo. Tudo isso nós vamos estar observando, tá? Então esse paciente ele vai demandar de nós todo esse cuidado para estabilizarmos os seus sinais vitais, a reposição desses eletrólitos desse paciente, nós vamos repor através da administração desses soros e nutrientes por ele perdido, tá? Para que assim para que assim a gente consiga manter a hidratação deste paciente.
Tá ok, pessoal? Então isso é muito importante. Existem a intoxicação por diversos tipos de droga. Falei para vocês aqui do álcool, que é uma das mais frequentes, cocaína e também o crack, inclui aí também a maconha, o haxixe, aquelas drogas inalantes também, né? Aquelas drogas como lança-perfume, loló, que são depressoras do sistema nervoso central, que o nosso paciente pode apresentar muitas vezes um comportamento mais apático, às vezes agressivo, isso dependerá da substância que ele fez o uso abusivo, tá? São pacientes aí que a parte cardiovascular vai responder a essas substâncias, tá? As drogas que estimulam o sistema nervoso central normalmente poderão causar um trabalho excessivo do aparelho respiratório, como o cardíaco. Então, nós teremos que fazer a manutenção desses sinais vitais, porque de fato existe um risco aí de uma parada cardiorrespiratória, principalmente quando são jovens. E lembre-se que eu falei para vocês, o coração do jovem ainda não possui a circulação colateral, que é um caminho onde o sangue pode percorrer, um caminho aleatório, né? Um caminho a mais aí que o sangue pode percorrer, né? As pessoas de mais idade possuem essa circulação, o jovem não possui. Então, o coração do jovem é um coração ainda não tão resistente. Então, uma vez que entra em contato com substâncias que forcem muito, né, o trabalho cardíaco, aí combina com o uso de energéticos, e aí faz com que o coração trabalhe excessivamente, o aparelho respiratório, e por isso que muitos chegam a vir a óbito. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, deixarei todo o material bem completinho para vocês ali no nosso detalhamento de aula, e qualquer dúvida me disponho a ajudá-los, tá bom? Muito obrigada!